Que Deus nos abençoe. Despertando a Consciência está no ar. Meus amigos, muito boa noite a todos. A nossa vertente aqui é de muita alegria, porque nós estamos enveredando por um caminho do conhecimento para aumentar o espaço que temos entre nós e o universo cada vez ser menor, cada vez nós estamos mais integrados dentro desse universo que coopera para que sejamos todos muito felizes, para que possamos nos apropriar das coisas maravilhosas que estão reservadas para todos nós. E o conhecimento, as coisas que vamos aprendendo dia a dia, cada dia que passa, vão sendo incorporadas ao nosso íntimo e vão formando a nossa personalidade, nos dando condição da gente cada vez mais se sentir, vamos dizer assim, integrado nessa maravilha que se chama universo, né? O universo sempre conspira, isso é uma frase meio frase feita, mas que vale a pena repetir. O universo conspira para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amar ao Senhor significa fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós cooperemos uns com os outros, que nós nos amemos uns aos outros, que nós procuremos praticar o bem, que nós procuremos reconhecer a paternidade divina, que nós tenhamos consciência de que somos espíritos imortais, que nós procuremos cuidar melhor do nosso meio ambiente, cuidar melhor do nosso meio interno, cuidar melhor da nossa saúde, cuidar melhor da nossa emoção, procurar atender a nós mesmos cada vez de maneira melhor, de maneira mais adequada, para que a gente possa ter condições, cada vez estando melhor, de poder atuar na obra da criação. Porque o grande problema do ser humano é que ele não entendeu ainda que ele está sendo preparado para fazer parte do processo criativo gerado pelo Criador. Tudo que foi criado por Deus vai ser alterado, vai ser modificado, vai ser ampliado, vai ser conduzido por cada um de nós, não só individualmente,
mas também coletivamente. Por isso nós devemos aprender a viver em coletividade, a viver em sociedade e a ter cada vez mais consciência, quer dizer, abrir a nossa compreensão, nosso entendimento para saber como que as coisas estão funcionando, como que as coisas caminham, né? Eu cumprimento aqui meus irmãos que estão já comigo aqui, que está aqui Marieta Simões, está aqui Léa Brum, aqui tem que assinar a Ruda também conosco. Eu cumprimento a vocês nessa noite e vamos dar início então ao nosso trabalho. Nós vamos falar hoje sobre a questão vamos falar sobre generalidades, né? Relativo com alguns temas que nós estamos abordando. Nós tivemos, na terça-feira, falamos aqui onde nós nos encontramos, quer dizer, estamos lá na galáxia, estamos na Terra, o nosso planeta é o terceiro planeta na ordem de proximidade do Sol, a gente está aqui vivendo uma vida muito maravilhosa, porque evidentemente que não é perfeita, porque ainda somos seres em formação. Nós não somos seres imperfeitos. Nós somos seres que estamos sendo formados gradativamente. Estamos aprendendo a viver, estamos aprendendo a caminhar. Está aí também a Elane, já conosco, Elane Santana. Uma muito boa noite para todos vocês. Então, meus queridos, olha só. Vamos hoje falar sobre generalidades, ainda sentado naquele tema que eu falei, de nós termos consciência de que somos um cidadão do universo. Quer dizer, eu sou do Brasil, também, você é do Brasil, mas você é da América do Sul, somos do hemisfério sul, somos da Terra, né? Somos elementos que estão que estão ligados, né, ao sistema solar, gerenciado por essa estrela maravilhosa de quinta grandeza, que se chama Sol. Não é? Então, nós vivemos na realidade, nós precisamos aprender a nos manifestar. O que é se manifestar? Se manifestar é criar ideias positivas, ideias elevadas, das coisas que nós gostaríamos de produzir, de conduzir, de realizar. E à medida que a gente pensa numa determinada coisa que a gente quer construir, essa coisa vai se materializando na nossa vida. E gradativamente a gente vai construindo essa coisa. Isso chama-se manifestação. A manifestação do ser se faz pela construção das coisas que ele pretende realizar no seu dia a dia. Evidentemente que nós estamos no mundo material e precisamos realizar coisas materiais, né? Nosso trabalho, nossa atividade profissional, nossa família, nossos interesses para vamos dizer assim, se apropriar de coisas, que nós não vamos ter coisas, mas nós vamos poder utilizar as coisas, fazer uso, né? A gente vai ter, vamos dizer, o fruto das coisas que estão ao nosso redor. As coisas que existem ao nosso redor, criadas pelo Criador, são coisas que foram colocadas perto de nós para que nós possamos utilizá-las. Tudo que existe no mundo é para ser usado, né? Tudo que existe no mundo é uma coisa que serve para nossa construção como seres espirituais que somos. Quer dizer, o que quer dizer ser espiritual? É um ser que não vai morrer, ninguém vai morrer. Ninguém existe aqui na Terra. Deus não nos criou para nos matar, não vamos morrer. Então, se nós não vamos morrer, temos uma vida imortal, nós precisamos estar, de uma maneira ou de outra, vamos dizer assim, conscientes da nossa
da nossa condição de seres, de seres que são, vamos dizer assim, de seres que somos assim, digamos, que vão viver para sempre, quer dizer, que não vão morrer. Então, a gente precisa estar construindo coisas que vamos utilizar mais na frente, daqui um pouquinho mais, nós vamos utilizar essas coisas, né? De vez em quando aparecem umas coisas aqui na tela, eu tenho que olhar para o lado, porque aparecem umas coisas aqui, tem o WhatsApp, eu tô ligado em algumas outras coisas aqui, eu estou com alguns pacientes com problemas de saúde e que estou aguardando aqui a opinião de outro médico e tal. Então, às vezes, quando eu tenho que olhar aqui para o lado para ver o que está acontecendo, para que eu possa, de uma maneira ou de outra, intervir ou pelo menos tomar conhecimento do que está acontecendo. Mas eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos, então, mergulhados num mar de ondas eletromagnéticas, né? Quer dizer, porque toda a comunicação que se faz entre os seres, no próprio corpo humano, os órgãos, os sistemas, se comunicam, né? Nós temos, por exemplo, vários sistemas. Então, o corpo é formado por células, né? As células, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem de uma célula, não é já não, daqui a pouco. Como é que é uma célula? Né? Então, são células, são 50 trilhões de células que formam tecidos. Esses tecidos, formados de células, vão se diferenciando. Eu falei aqui da diferenciação. Ninguém sabe ainda direito como é que essa diferenciação ocorre. A célula tronco, que é a célula progenitora, ela é indiferenciada e depois ela vai se diferenciando. Vira um nervo, vira um osso, vira um fígado, vira uma célula do coração, um músculo. A gente não sabe como é que isso ocorre. Ainda é uma coisa que ainda não conseguimos, a ciência não conseguiu ainda saber exatamente como é. Há suposições, mas não há certezas ainda. Então, aliás, em ciência nada tem certeza, porque a ciência, exatamente, a beleza da ciência, ela está sempre progredindo, está sempre mudando, tem sempre coisa nova. Aquilo que era certo hoje, amanhã não é mais, já é outra coisa, então, e a coisa vai avançando. E às vezes coisas que foram do passado, que foram rejeitadas, voltam porque foram rejeitadas por interesses pessoais, por parte pri, por uma questão, às vezes, de não aceitação, a pessoa não quer perder seu posicionamento, não quer ser superado por outra energia, por outra força. Então, há uma série de coisas, e as coisas, às vezes, são abandonadas, mas depois elas voltam, né? Então, esses órgãos, os órgãos são formados de tecidos. E esses órgãos que são formados pelos tecidos, eles vão constituir sistemas. E os sistemas se comunicam uns com os outros. O sistema nervoso se comunica o sistema digestivo, o sistema digestivo se comunica com o sistema respiratório, o sistema respiratório é constituído pelo coração, pelos pulmões, né? Pelas células que respiram, né? Dentro das células tem as mitocôndrias, que são as casas de força que geram a energia, onde se armazena a energia que vem do sol, que é aprisionada pelos alimentos que ingerimos e que é libertada no metabolismo do corpo, e essa energia ficaria aprisionada para fornecer força, né, para poder movimento, atividade, para o sangue circular, para o coração bater, para o intestino funcionar, para o estômago digerir, para os olhos enxergarem, para os ouvidos ouvirem, para todas as funções, né? A gente tem substâncias interessantíssimas que, por exemplo, nós precisamos da adenosina trifosfato, que é a substância na qual é armazenada a energia que vem do alimento, e essa adenosina trifosfato, ela estamos dela para piscar, né? Por exemplo, a mulher em idade fértil ovula todos os meses, liberta um ovo. O ovo caminha pela trompa até poder ser fecundado ou não, se aninhar no útero, gerar um embrião que vai se virar um outro ser, ou ser expulso através do processo mensal
da menstruação. Isso é um fenômeno que tem movimento, é um movimento. Então, força e movimento faz parte dessa estrutura corporal, e isso é feito pelas células. Então, as células são formadas de substâncias que são geralmente proteínas. E uma proteína, o que é uma proteína? Uma proteína vamos dizer assim, um cordão muito longo, né, de vários aminoácidos. O que é aminoácido? O que é um aminoácido? Aminoácido é uma substância que tem carbono, que tem hidrogênio, que tem oxigênio e que tem uma substância chamada nitrogênio, né? Normalmente as substâncias têm esses 4 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, né? Esses 3, pelo menos. E pode ter nitrogênio também. Quando tem nitrogênio, é uma substância aminada, quer dizer, é uma amina. E os ácidos aminados, quer dizer, que são oriundos dessas aminas. O que é uma amina? É uma substância que tem nitrogênio. Por isso que o nitrogênio é tão importante. E segundo um guia espiritual, ele faz uma referência muito interessante, que nós ainda não aproveitamos o nitrogênio que tem no ar, porque o ar é composto de 79% de nitrogênio, 20 e poucos por cento de oxigênio e uma fraçãozinha menos que 1% de gases raros. Evidentemente que também tem água e tal, porque o ar absorve água. Essa água, às vezes, pode chegar até 15%, 20%, até mais, né? Do composto, da mistura, que é chamado o ar atmosférico que nós respiramos. E a gente não consegue tirar o nitrogênio do ar, porque a gente ainda está tão atrasado que a gente precisa, para fazer as nossas aminas, a nossa proteína, nós precisamos tirar o nitrogênio do solo. E o nitrogênio também é produzido pelas substâncias que são geradas para servir de alimento para os vegetais. E quem produz essas substâncias, né, que são os fermentos que vão ajudar o crescimento do vegetal, cobra muito caro por isso. Por exemplo, no Brasil quase não produzimos isso aí, esses elementos. Nós temos que importar. E há guerras no mundo por causa do nitrogênio. O nitrogênio é fundamental para a formação da proteína. Se não tiver nitrogênio, como que vai ter proteína? Não vai ter proteína. E como o nitrogênio está no ar, mas a gente não consegue retirar, a gente ainda, nosso metabolismo não consegue movimentar. Quem retira isso? São as bactérias. Mínimas bactérias, são capazes de retirar o nitrogênio do ar e de outros lugares e compor substâncias que ingeridas pelos animais e pelo homem vai formar as proteínas necessárias à construção. Porque a proteína é como se fosse o tijolo da construção da casa, né? Ela que dá a estrutura para que isso se forme. Eu estou cumprimentando aqui a Vera Lúcia Machado Soares, Lea Bruno, está falando que nós somos caminhantes eternos. É verdade, é verdade. A Eleni também já está por aí, já cumprimentou, deu boa noite para o Carlão. Ela só dá boa noite para o Carlão, não dá boa noite para mim. Engraçado. É porque ela já me viu aqui. Por isso que ela não dá boa noite para mim. Pois é, minha gente. Então nós temos essa situação, né, esses elementos, e nós vamos ver como é que é uma célula, para você pode ter uma ideia. Carlos, mostra aí, compartilha aí a imagem da célula com a gente, para a gente poder ver como é que é uma célula. Aí vamos ver como é que é uma célula. E eu quero falar uma coisa muito importante sobre as células, sabe? As células são umas coisas muito importantes. Olha aí a imagem da célula, coisa linda, bonita, tá? É uma imagem tridimensional. Vocês vão ver aqui, ó, tem uma coisa que está aqui no meio, aqui, ó, ali parece um caminho tortuoso, cheio assim que não vai fazendo assim, vai fazendo assim. Aquilo ali é um ergastoplasma, é onde vão se formar as proteínas.
tá lá o núcleo em azul, dentro do núcleo tá lá o nucleolo, que é uma parte importante do núcleo, é o núcleo do núcleo. E nós temos aqui embaixo, um lugar com que chega a estar meio brilhante ali, em verde, com um terno meio avermelhado ali, aqui mais para o lado da esquerda, aqui embaixo, para baixo ali, está ali a mitocôndria. A mitocôndria que é a energia, a casa de energia. E é engraçado porque as mitocôndrias, ela está sendo mostrada por um cursor. O cursor está mostrando a mitocôndria para vocês. Ela tem várias cristas, né, internas e externas, que é onde se faz esse armazenamento da energia. E nós, quando vamos cuidar da saúde, temos que tratar das mitocôndrias. As mitocôndrias do nosso corpo, elas são herdadas da nossa mãe, quer dizer, a nossa mãe é que nos dá a energia. A mitocôndria é da mãe, porque as mitocôndrias do pai, elas estão no rabinho do espermatozoide. Mas quando o espermatozoide entra dentro do óvulo, o rabinho é perdido, cai do lado de fora, e a mitocôndria do homem vai embora. Então, a mitocôndria que a criança vai herdar é oriunda da sua mamãe. A mãe é que dá. Olha que coisa importante, que coisa maravilhosa. Então, esse elemento que está aí, chamado célula, é formado desses elementos todos que estão aí. Aparelho de Golgi, mitocôndria, gasoplasma, núcleo, nucleolo, etc, etc, etc. E tem uma parte que é muito importante, que é a membrana. A membrana. A membrana da célula, antigamente, a gente achava que era só para envolver a célula, que ela servia só para proteger a célula, para dar forma e tal. Mas isso não é verdade. A membrana, ela é o verdadeiro cérebro da célula. É a membrana que dá vamos dizer assim, o comando para o núcleo, para que o núcleo produza os elementos necessários para produzir as proteínas. Antigamente, a gente dizia que o núcleo era a parte mais importante da célula. Isso já caiu há muito tempo. Eu me lembro quando eu dei uma aula, uns 40 e tantos anos atrás, em que eu falei que a parte mais importante da célula era a membrana. E aí, um aluno falou assim, mas professor, a gente aprende que é o núcleo, que o núcleo é que é importante. Aí, depois de muitos estudos e tal, passado alguns anos, eu estava lendo o livro do Lipton, né? Bruce Lipton, né? Que é que ele fala sobre a fé, né? A biologia da crença, a biologia da fé, né? Que é traduzida como biologia da crença. E ele vai dizer que o núcleo, na realidade, se comparar os órgãos do corpo humano com a célula, o núcleo é só a gônada, quer dizer, a parte genital do ser humano. E quem é o cérebro, na realidade, é a membrana. Membrana é que é o... boa noite, meu amor. Ela precisei reclamar, viu? Quem não chora não mama. Ela agora mandou o meu amor para mim. Muito obrigado, meu amor. Deus te abençoe. Então, minha gente, vejam só que coisa maravilhosa essa estrutura chamada célula. E essa célula é formada de elementos químicos, né? Esses elementos químicos que vão formar. Aí a gente já viu aqui, na vez passada, live passada, nós estivemos estudando aqui, eu falei sobre o átomo de carbono, que o carbono é a substância mais comum do corpo humano, mas vamos dizer assim, a tal ponto que a química orgânica, a química que dá compreensão para a formação das coisas da biologia, é chamada a química do carbono. Por quê? Porque é o carbono que é o principal elemento que faz parte da construção das células. Vamos ver como é que é um átomo. Passa aí, Carlos, um átomo, para a gente poder ver
voltar, lembrar novamente como é que é o átomo, e eu vou fazer uma analogia. Olha só, esse átomo é o átomo de carbono. O átomo de carbono tem um núcleo e tem os satélites em volta, que são os elétrons. Olha que coisa interessante. Não faz lembrar aquela imagem do Sol e os planetas em torno? Vejo que como que as coisas se repetem nas grandes proporções e também nas coisas muito pequenas, porque um átomo é uma coisa tão pequena que a gente não consegue ver nem com o microscópio. Bom, a gente tem assim, média, a irradiação energética dos átomos, mas não consegue ver com detalhe assim. Ainda não tem um aparelho que a gente possa ver com detalhe mesmo. Já tem alguma coisa que dá para ver, mas é uma visão um pouco diferente do que a gente possa pensar que seja. Mas veja que, olha só, então você tem um núcleo, no caso da célula, tem lá o núcleo da célula, e em volta os elementos figurados. Quer dizer, a célula também é uma formação que tem a ver relação com essa questão, viu? Vamos voltar lá na. Ô, Carlos, volta lá na célula, isso. Olha só, vamos ver a célula de novo e nós vamos ver o seguinte: que as células, tem alguns tipos de células, elas têm uma coisa chamada potencial de ação, ou seja, elas têm uma energia elétrica que varia na membrana. Ora ela está positiva, ora ela está negativa. E esses elementos, tanto lá os átomos quanto as células, elas emitem ondas eletromagnéticas. O que é onda eletromagnética? Onda eletromagnética é uma onda que é formada de energia elétrica e de magnetismo, tudo junto, magnetismo e energia elétrica. Então, esses dois elementos, né, magnetismo e eletricidade, se juntando, produzem as ondas eletromagnéticas que vão formar o mar no qual o nosso corpo físico está mergulhado. Nós estamos mergulhados nesse mar de ondas eletromagnéticas. E o que é interessante a gente pensar sobre isso? Eu falei aqui que o importante da vida é a gente se manifestar. Ou seja, o que é se manifestar? Pensar sobre as coisas que quer realizar. Quando você pensa nas coisas que quer realizar, as coisas que você quer realizar se vão acontecer. Então, se você pensar que você vai ter saúde, que você vai ser próspero, que você vai ser bem-sucedido, que tudo vai dar certo, que você vai. Uma ou outra vez você vai tropeçar em alguma coisa, porque é natural, nós somos seres de informação, mas não vamos acertar 100%. Mas quando a gente pensa que a gente pode fazer, que a gente tem condição de fazer coisas positivas e pensar positivamente, por isso que vem a ideia do pensamento positivo. E a gente acaba construindo, e as coisas que a gente pensa, que a gente deseja, acabam acontecendo na nossa vida. A pessoa quer ser próspera, vai ter. Agora, se a pessoa pensar negativamente, eu vou fazer a prova amanhã, mas acho que eu não vou passar, já está derrotado, vai ser reprovado, né? É como um time de futebol, você vai jogar com outro time, né? Hoje o brasileiro está feliz aí, não sei se o brasileiro está feliz, porque brasileiro também tem negócio de clubismo. No clube é o A, o clube B, o clube C. Aí não torce para o clube H porque é diferente do seu clube, porque o seu clube perdeu, o outro ganhou. Vamos torcer pelo Brasil, gente. O time é brasileiro, ganhou o nosso time lá, eu não sei o nome do time, ganhou o time, palma para o time, maravilha, que beleza que o time brasileiro ganhou. Já vai ser o quarto melhor time do mundo. O Brasil está precisando disso, nós estamos precisando voltar a ganhar. A gente já ganhou muita coisa, nós somos o pentacampeão do futebol. Maravilha. Mas já tem mais de 20 anos, sei lá, 20 e tantos anos, que a gente não ganha nada. Só quem ganha são o pessoal rico. Vamos deixar os pobres também ganhar. Nós estamos pobres, mas vamos ganhar também. Porque nós somos ricos. A riqueza não é de dinheiro, não é de bens pecuniários. A riqueza é de sabedoria, é de bondade, é de amor, de compreensão, de entendimento. E o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho.
Por quê? Porque é aqui nesse país que os espíritos, que somos nós, que somos falidos, na grande maioria de nós, já caímos várias vezes em situações muito ruins, conseguimos nos levantar. Então, a gente tem que pensar que nós estamos mergulhados nessa rede de ondas eletromagnéticas e que elas trabalham em favor da nossa saúde, do nosso bem-estar, do nosso progresso, da realização dos nossos projetos, das nossas ideias e dos pensamentos de bondade que possam nascer do nosso coração amoroso. E nós vamos ver que nós vamos conseguir atingir coisas fantásticas, coisas maravilhosas. E então agora você pode tirar aí a apresentação, Carlos, para a gente fechar, para a gente pensar aqui numa coisa muito interessante. Eu queria falar para vocês, o Sócrates disse uma vez que nós não aprendemos nada. Sócrates disse que nós só recordamos. É verdade, nós não aprendemos nada, só recordamos. Porque está tudo dentro de nós, né? Tudo que a gente conseguimos, as opiniões que emitimos, são resultado de um enorme contingente de experiências que nós armazenamos no nosso íntimo, que guardamos, é resultado das experiências armazenadas no nosso interior. Nós temos um arsenal de conhecimentos brutal dentro de nós que nós não sabemos usar. Se a gente conseguisse usar 1/3, 1/10 talvez, de todo o arsenal que a gente tem dentro de nós não teríamos problemas nenhum aqui na Terra. Não teríamos problema financeiro, econômico, social, moral, emocional, nada. A gente estaria com tudo equilibrado, a gente estaria em equilíbrio. Porque o grande segredo da felicidade na Terra, a felicidade possível aqui na Terra, é o equilíbrio, é a estabilização da forma de viver com equilíbrio. Nem demais, nem... É aquilo que eu falo, não, se o seu time perdeu, não fica chorando, que amanhã ele ganha. Se o seu time ganhou, não fica comemorando demais, gritando, fazendo alarde, porque amanhã ele perde. Então, vamos ter comedimento, moderação, tranquilidade. E vamos, para terminar, vamos lembrar de uma coisa. A gente falando de ondas eletromagnéticas, a maior parte das ondas eletromagnéticas que chegam aqui na Terra vem do Sol. E a gente sabe que o próprio alimento que ingerimos estamos quanta de energia que vem dos raios solares e um processo chamado fotossíntese. O vegetal verde armazena esses fótons de energia e forma o amido, que vai dar alimentação para os animais, a gente come o animal e a gente acaba ficando com a energia. Quando não é o animal, é o vegetal. Todos os seres vivos absorvem essa energia que vem do Sol, sendo que os vegetais verdes com mais propriedade, porque fazem a fotossíntese, e a fotossíntese faz essa coisa maravilhosa. Se a gente estudar os elementos que formam a fotossíntese, a gente vai ver a relação que tem com as coisas que temos dentro do nosso corpo. Por exemplo, nós sabemos que a substância principal, o elemento principal da formação da fotossíntese, né, é uma substância que tem uma relação estreita quimicamente com a hemoglobina, que é o elemento, né, colorido que dá cor ao nosso sangue, que dá cor à nossa bile, que dá cor à nossa urina, que dá cor à nossa urina, que é um elemento colorido, geralmente no tom de vermelho, né? E que é o que armazena o oxigênio que vem do ar na respiração pulmonar, na ventilação pulmonar, ele bota para o sangue e o sangue leva para a célula. E a célula usa aquilo como
um elemento comburente para queimar o alimento que vem da parte digestiva e armazenar na adenosina trifosfato para a gente poder viver, respirar, enfim, atuar na vida e poder se manifestar. Agora, vejam só, a gente não poderia dizer que o Sol seria como um pai e a Terra seria como um filho que recebe do pai a herança que lhe é merecida. Vejam, tem uma parábola que eu gosto muito do Evangelho de Jesus, que é a parábola dos dois irmãos, também chamada de parábola do